Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Então hoje a gente vai continuar com o Word, a gente vai ver mais algumas funções, a gente vai aprender a colocar algumas imagens, vamos trabalhar com caixa de texto, Word Art, e vamos trabalhar um pouquinho mais nele, tá? Para a gente começar a ver o Word funcionando. Então como que a gente faz lá para abrir o Word? Eu vou lá no Iniciar, procuro a letra W, clico lá em Word com o botão esquerdo e ele vai começar a abrir aqui o programa pra gente. Então ele abriu aqui o Word, vou clicar em documento em branco porque é um arquivo novo que eu vou fazer. Ele abrindo aqui o documento, a gente já vai começar a trabalhar. Então ó, eu já deixei alguns textos pré-escritos aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar, para ficar um pouco mais rápida a interação. Então, isso daqui são algumas parlendas que a gente conhece bastante aí, né? Não vou ficar lendo aqui, mas vocês já sabem de cor mais do que eu aí. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? Eu quero colocar em alguns quadrados aqui para deixar esses textos meio jogados dentro da folha. Para não ficar aquela coisa muito uniforme, que também não está errado. Mas aí para esse modelo aqui de texto que a gente vai fazer, eu quero deixar cada um numa extremidade, quero colocar uma cor. Então a gente vai trabalhar aqui. Então, para eu poder fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que aprender é a usar uma caixa de texto. Então o que é a caixa de texto? Em vez de eu digitar aqui na linha, eu vou colocar uma caixa de texto e eu vou definir o local que eu quero colocar. Então eu vou apagar isso daqui que eu escrevi. E eu não quero colocar uma caixa de texto, se eu quero colocar alguma coisa aqui na minha folha, eu tenho uma guia que chama Inserir. Então eu clico aqui na guia Inserir, ele vai aparecer mais diversas opções de itens aqui pra gente. A que eu quero nesse momento é a caixa de texto. Aqui do lado direito no bloco texto, eu clico lá em caixa de texto, ele vai me aparecer algumas opções de caixa de texto. Como a gente vai fazer do zero, a gente vai desenhar a caixa de texto. No futuro eu mostro para vocês o que é cada uma dessas opções. A gente tem diversas opções de tipo de caixa de texto. E aí mais pra frente eu mostro pra vocês. Então eu vou clicar aqui com o botão esquerdo em desenhar caixa de texto. E eu vou literalmente desenhar onde que eu quero minha caixa de texto. Então ó, eu quero ela aqui no canto direito. Eu clico com o botão esquerdo e vou arrastando. Tá vendo que tá aparecendo uma caixinha aqui, ó? Esse é o tamanho a princípio que vai ficar minha caixa de texto. Então eu escolho o tipo do tamanho que eu quero e solto o clique. Ele ficou exatamente o tamanho que eu tinha desenhado lá, tá bom? Então eu já vou pegar um dos textos prontos que eu tenho, vou pegar aqui o da batatinha. Então eu vou selecionar, ó, clico com o botão esquerdo no final aqui da frase, da palavra que eu quero, ou da pontuação, no caso aqui eu estou pegando depois do ponto final, seguro o clique esquerdo e arrasto. Selecionou tudo que eu preciso? Botão direito, copiar ou simplesmente Ctrl C. Vou lá na minha caixa de texto, clico com o botão esquerdo dentro dela para selecionar, clico com o botão direito dentro da caixa. Aqui a opção de colar, ele vai aparecer com esse símbolo, esse desenho aqui, tá? Podemos clicar em cima dele que ele vai colar, ou então clico com o botão esquerdo dentro, simplesmente Ctrl V. Então a partir de agora, gente, eu não vou mais falar clica com o botão direito copiar, clica com o botão direito colar. Eu vou simplesmente falar Ctrl C, Ctrl V, que a gente já sabe que é o copiar e colar. Tá bom? Então colei aqui o texto que eu precisava. Ah, mas ficou muito grande essa parte aqui de baixo, não tem problema, eu posso diminuir, ó. Eu seguro na bolinha lá e diminuo o tamanho. Entendeu? É simples. Então eu vou deixar ele um pouquinho maior aqui, para vocês verem algumas coisinhas depois.
Então coloquei aqui o texto. Ah, eu quero colocar outro, só que agora aqui do lado esquerdo, um pouquinho mais para baixo. Pode? Pode. Vamos lá na guia inserir, que eu quero colocar uma caixa de texto. Caixa de texto, desenhar caixa de texto. Vou lá, escolho o local e o tamanho da caixa de texto que eu quero. Coloquei, pego lá o texto que eu preciso. Seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar mais uma. Seleciono, Ctrl C, Ctrl V. Ajusto o tamanho para ver se não ficou sem texto lá. E a gente faz isso até chegar no último texto. Então, por que é bom a gente fazer isso? Porque aí a gente vai conseguir delimitar o local que eu quero, o tamanho da caixa de texto que eu quero, e eu consigo trabalhar individualmente com cada uma delas. Então, por exemplo, ó, cheguei nesse do meio aqui, ó, nesse terceiro. Ah, eu não quero ele retinho desse jeito, eu quero deixar ele um pouco inclinado. Consigo? Consegue. Você vai clicar com o botão esquerdo em cima aqui da caixa de texto inserida. Tá vendo que aqui em cima ele tem essa seta curvada? Então é aqui que ele vai falar pra gente que eu consigo deixar ele inclinado. Então como que eu vou fazer? Coloco o cursor do mouse lá em cima, clico com o botão esquerdo, seguro o clique e arrasto. Tá vendo que ele está começando a inclinar? Então eu consigo fazer isso para qualquer um dos lados. Se quiser deixar de cabeça para baixo, eu posso deixar. Se quiser deixar 90 graus, 45 graus, você que vai decidir. O texto é seu, tá bom? Então eu vou deixar esse meio tombado para cá, vou virar esse daqui para o outro lado. Pra cá. Virei para o outro lado. Esse daqui eu vou colocar um pouquinho mais para cima e o outro eu vou deixar como que tá. Então eu vou tirar um pouquinho do zoom aqui. Lembra que o zoom, conforme eu tiro o zoom, eu diminuo o zoom, eu deixo a folha mais longe para poder enxergar um pouco melhor a folha. Tá bom? Então vamos lá. Ah, eu quero deixar esse texto aqui da batatinha centralizado. Lembra como que eu faço? Lá na página inicial, no bloco parágrafo, eu clico aqui na segunda opção de parágrafo, centralizar. Então eu vou deixar ele lá centralizado. Ah, esse daqui da casinha da avó eu quero deixar em negrito. Vou ensinar outra coisa para vocês, um atalho. Eu posso ir lá no grupo fonte e clicar no N, que aí ele vai deixar em negrito, ou quando eu paro o cursor do mouse em cima ali do N, ele já me mostra um atalho, ó, Ctrl N. Então não tem o Ctrl C, Ctrl V que a gente copia e cola. O Ctrl N, ó, o meu cursor está aqui. Se eu apertar o Ctrl e dar um toque no N, ele vai deixar lá em negrito para mim. Ah, mas eu quero deixar em itálico também e eu não sei o atalho. Para com o cursor do mouse lá em cima do itálico que ele já vai mostrar para você, ó, Ctrl I. Então, ó, eu não vou apertar com o mouse, meu cursor está aqui, Ctrl I. Deixou negrito, itálico lá pra gente. Tá bom? Ah, esse outro aqui também eu quero modificar, eu quero deixar ele itálico e sublinhado. Vamos deixar itálico e sublinhado. E o de baixo eu quero deixar os três. Então tá tudo lá. Tá bom? Então, a questão de caixa de texto, ela é muito simples. A gente consegue colocar o texto aonde a gente quiser na nossa folha de uma forma mais fácil. E eu quero dar uma outra cor para isso daí. Como que eu faço? A gente pode colocar, por exemplo, um título. Então, para a gente colocar título, a gente tem algumas ferramentas que auxiliam a gente. Uma delas é o próprio WordArt. Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou na guia Inserir e vou procurar o WordArt. Onde que vai estar o WordArt? Aqui no bloco Texto, eu tenho esse símbolozinho aqui, ó, um azinho meio tombado. Esse é o WordArt.
Então eu vou clicar com o botão esquerdo em cima dele, ele vai me dar algumas opções. Então eu vou escolher uma aqui, vou escolher essa laranja. Escolhi a laranja, ele já coloca para escrever o texto ali, ó. Então eu vou escrever aqui, ó, Parlendas. Escrevi Parlendas, mas eu não gostei desse laranja, como que eu faço? Com o Word Art selecionado, você vai vir aqui um pouquinho para cima, ó. Primeiro, segundo bloco tem algumas opções, terceiro bloco também tem outras opções. Vamos aqui no segundo bloco. Eu tenho algumas opções, ó, de contorno. O que é o contorno? Eu quero saber se eu vou ter cor por dentro, se eu vou mudar a cor da letra, o tipo da letra, como que é. Vamos fazer para a gente entender melhor. Então, ó, eu quero escolher esse verde aqui. Então, com o Word Art selecionado, eu clico aqui no mais opções e escolho verde. Cliquei em cima, tá vendo que ele colocou uma cor lá atrás para mim? Ele manteve a letra e alterou a cor do fundo. Mas eu quero mudar o tipo da letra, o estilo da letra. Então eu vou vir aqui em estilo de Word Art, estilo rápido, e eu vou pedir para mudar o tipo da letra lá. Entendeu? Então você tem algumas opções aqui para vocês brincarem mesmo. Eu não gostei de nenhuma dessas aqui que eu escolhi, como que eu faço? Eu tenho essas três opções, ó, preenchimento de texto, contorno do texto e efeitos do texto. Então vamos ver um por um. Preenchimento do texto, o que é? É a cor de preenchimento dele. Ele tá aquele amarelo ali que eu não gostei muito, eu quero colocar um azul. Então eu vou vir aqui no azul e clico em cima dele. Ele já troca aqui. Só que eu quero mudar o contorno do texto. Então eu clico lá, quero colocar o contorno de amarelo. Então eu venho aqui no segundo azinho e escolho a cor amarela. Tá vendo que ele está mudando lá o contorno do texto? Mas só que agora eu quero mudar o efeito do texto. Clica lá em cima, deixa selecionado, vai ter lá, ó, efeitos de texto. Escolhe algum tipo de efeito lá, um reflexo, sombra, brilho. Vamos escolher esse daqui de sombra, ó. Tá vendo? Então ele vai alterando conforme vocês vão escolhendo, tá? Mas só que eu quero pintar o quadrado aqui da caixa de texto de algum outro tipo de cor. Consigo também? Consegue também. Eu vou clicar em cima aqui da caixa de texto, ele já vai aparecer algumas formas parecidas com aquela que a gente estava trabalhando no Word Art, se não parecida é igual, e a gente vai ter outras opções aqui, ó. Então tem lá preenchimento de forma, contorno da forma, efeito da forma, que é da caixa de texto, esse formato aqui. Então, eu quero preencher a forma, sei lá, de laranja. Então eu clico lá em preenchimento de forma com a caixa de texto selecionada e escolho a cor que eu quero. Vou escolher o laranja. Coloquei o laranja lá. Por que ele não fez tudo de uma vez? Porque eu só trabalhei com uma caixa selecionada. Eu posso trabalhar com mais de uma caixa, mas como a gente está aprendendo, a gente vai fazer uma de cada vez. Tá bom? Então eu vou selecionar a outra caixa lá e eu vou colocar uma outra cor nela. E nisso a gente vai fazendo até a última. Então, ó, amarelo. E aqui nesse último eu vou colocar o verde. Então tá lá um pouquinho mais colorido. Mas eu também gostaria de colocar algumas imagens, porque eu vou imprimir para o meu filho, para o meu sobrinho, para o meu neto, para quem quer que seja. Então eu quero deixar mais bonitinho. Consigo? Consegue. A gente não vai colocar uma imagem. Então, eu vou em qual guia? Se eu vou colocar alguma coisa, eu vou inserir. Então, eu vou lá na guia inserir e já tem aqui a opção imagens. E eu tenho três opções. Eu tenho este dispositivo, imagens de estoque, imagens online. Esse dispositivo quer dizer que é no computador que eu estou usando, que é o que a gente vai usar agora. Imagens de estoque é algum tipo de imagem que eu já tenha usado e aí ele deixa como se fosse um histórico para mim.
E imagens online eu vou procurar na internet algum tipo de imagem, se eu já tiver um link, alguma coisa assim. Como a gente já deixou salvo aqui no computador para ficar mais fácil, e quando a gente chegar na aula de internet eu ensino vocês como pegar uma imagem, como pegar música, essas coisas, eu vou clicar aqui em este dispositivo, ele vai abrir uma pasta que é do meu próprio computador. Então ele abriu aqui, ele já abre na pasta imagens, que ele subentende que tudo de imagem que você vai querer vai estar aqui na pasta de imagens, certo? Então eu já deixei salvo aqui na pasta de desenhos, eu baixei algumas imagens aqui. Então eu vou dar 2 cliques para entrar nessa pasta e eu vou escolher uma dessas imagens. Eu vou escolher essa florzinha aqui que eu achei bonita. E ela vai aparecer aqui atrás. Mas ela está muito grande, eu tenho que alterar. A gente consegue mudar o tamanho. Não tem essas bolinhas aqui nos extremos? Então, eu posso alterar o tamanho dela conforme eu quero. Mas qual que é a diferença de cada bolinha? Vamos lá. Esses aqui nos cantos laterais, se eu só puxar, ele vai puxar e vai deixando a figura fora de forma. Tá vendo? Ele vai diminuindo só para as laterais. É errado? Não é, mas é mais difícil. Da parte de cima também, ó. Eu vou diminuindo aqui o desenho, mas ele vai deixando achatado. Então ele só diminui de cima para baixo e de baixo para cima. É errado? Não é. Mas vocês vão ver que tem forma melhor. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para ele deixar a minha plantinha do jeito que ela estava. E como que eu faço então? Primeiro de tudo, eu vou colocar essa flor na frente de tudo para eu poder trabalhar com ela mais fácil. Então como que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima dela. Vou vir aqui em quebra de texto automática. Mas eu estou trabalhando com uma imagem. É a mesma coisa tanto para uma caixa de texto quanto para uma imagem, tá? Então eu vou aqui em quebra de texto automática e vou colocar em frente ao texto. Coloquei de frente ao texto, ele vai deixar tudo que tinha para trás da folha e a flor para frente. Tá bom? E agora como que eu faço para diminuir o tamanho dela de uma forma uniforme? Para que ela não fique nem muito magrela, nem muito gorda e nem achatada. Nos cantos extremos, em cima e embaixo, eu tenho essas bolinhas na diagonal. Então são essas bolinhas que eu vou usar. Então, ó, se você clicar com o botão esquerdo, segurar o clique e vir arrastando, ó, ele vai diminuindo de uma forma uniforme. Entendeu? Então não tem o perigo de ficar feia a flor, porque ficou muito achatada, ficou muito gorducha, ficou não sei o que. Então, ó, inserir a flor. Quero colocar mais uma figura, mesma coisa. Inserir imagens, este dispositivo. Vou escolher lá a imagem que eu quero, pegar a bicicleta. Ele colocou atrás lá do texto, não colocou? Clico com o botão direito, quebra de texto automática em frente ao texto. Ficou na frente do texto, eu arrasto para onde eu quero, deixo no tamanho que eu preciso. E aí se você quiser dar uma virada nele, você deixa. Se quiser deixar do jeito que estava, pode deixar também. E aí você vai enfeitando conforme você quer. Bom, vou colocar mais uma. Inserir imagem, este dispositivo. Vou pegar aqui essa flor abelha. Colocar a abelhinha. Ó, tá atrás do texto. Então como que eu faço? Clico com o botão direito. Quebra de texto automática em frente ao texto. Veio para frente, eu arrasto lá para onde eu quero e diminuo para o tamanho que eu preciso. Tá bom? Então eu vou tirar um pouco do zoom aqui para vocês verem como que ficou a folha. Então, ó, já dá para uma criança brincar um pouquinho. Então vai ter lá o texto que eu preciso, vai ter as figuras que eu coloquei e tem o word art, tá bom? Então,
para esse início de trabalho aqui com o Word já é bastante coisa. E a partir de hoje a gente vai começar a salvar. Então, para salvar, eu tenho que explicar duas coisas para vocês. Se eu vier aqui em Arquivo, vai aparecer a opção de salvar e salvar como. Qual que é a diferença entre eles? O salvar, eu vou salvar em cima da alteração que eu for fazer. Então, por exemplo, eu tenho um currículo. Aí eu vou só alterar o meu telefone no currículo. Se eu só clicar em salvar, ele vai salvar em cima do arquivo já existente. Se eu clicar em salvar como, ele vai criar um novo arquivo. Então a diferença de salvar e salvar como é essa. O salvar, ele grava e subscreve em cima do arquivo que a gente já tinha. E o salvar como, ele grava um novo arquivo. Tá bom? Então aqui, como é um arquivo novo, eu ainda não tenho nenhuma versão, eu posso clicar tanto no salvar quanto no salvar como. Para a gente se habituar, eu vou clicar no salvar como, ele vai aparecer uma opção de salvar, eu vou clicar lá em procurar, porque eu quero procurar o local que eu vou salvar. Isso daqui não é um documento? Então eu vou lá na pasta de documentos, vou alterar o nome do arquivo, vou colocar lá, Parlendas, e eu vou clicar no salvar. Cliquei no salvar, ele já vai alterar o nome lá em cima para mim, Parlendas, e aí eu consigo fechar o meu arquivo. Ah, mas eu não vou perder o meu arquivo? Não, não vai, Vamos lá na pastinha que eu vou mostrar para vocês que ele vai estar dentro da pasta de documentos. Então, abriu minha pasta, eu vou lá em documentos e tá lá meu arquivo, Parlendas. Se eu der 2 cliques em cima dele e abrir, ele vai abrir o arquivo lá que a gente fez. Tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Não esquece de compartilhar o vídeo, curte, comenta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que toda semana tem 1 ou 2 aulas novas aí pra gente poder aprender um pouquinho mais, tá bom? Tchau, muito obrigado e até a próxima.